Pessoal, na nossa matéria hoje de ciências, né, a gente vai fazer a correção da atividade da aula passada, né, página 26, 27 e 28, né, e a gente vai entrar em um novo assunto que é mudanças de estado físicos da água, ok? Então vamos lá responder a página 26. Essa primeira questão aqui já foi dita, né, a quantidade que você vai ter que pintar de água salgada e de água doce que a gente encontra na nossa água, no nosso planeta, na verdade. Então, pessoal, em referente ao azul, que vai ser água salgada, vai ser a parte maior que vocês vão pintar, tá? Lembrando que não é na letra B, é na letra A, tá bom? E a menor partezinha, que vai ser água doce, vocês vão pintar de rosa, né? Acredito que vocês já tenham feito isso. Nossa segunda questão fala que no nosso corpo, onde podemos encontrar água, você vai organizar as letras e vai descobrir. A primeira opção aí é a urina. A segunda, saliva. E a terceira opção, lágrima. Primeira, urina. Segundo, saliva. E terceiro, lágrima, ok? Terceira questão. Relacione conforme o significado das palavras e conheça as características da água. Essa palavrinha insípida, pessoal, vocês vão estar ligando lá para a água, né, para o nome que não tem sabor, né? Isso é referente à água. Então, insípida aqui não tem sabor. Vocês vão estar ligando. Incolor é aquela que não tem cor, ok? Incolor para que não tem cor. Inodora para que não tem cheiro. Inodora para o que não tem cheiro. Página 27. Na letra A diz assim, ó. Como a água está distribuída no planeta? Aí você vai colocar cerca de 97% da água é salgada e o restante é água doce. Novamente, cerca de 97% da água é salgada e o restante é água doce. Letra B. Por que a água dos oceanos e mares é chamada de água salgada e a água dos rios é denominada água doce? Pessoal, vocês vão colocar por que a água dos oceanos e mares? Porque a água dos oceanos e mares tem alta concentração de sais. Tem alta concentração de sais. Já nos rios, né, você vai colocar aí, nos rios, a concentração de sais é menor. Nos rios, a concentração de sais é menor. Então, como nos oceanos a água é mais salgada, né, tem mais concentração de sais, né, a gente se refere ao sal, né, então esses sais vai fazer com que a água seja salgada. Como no rio tem menos, a água vai ser a doce, ok? Essa quinta questão aí é pessoal, né? Vocês vão colocar suas respostas. Sexta questão. Que tipo de água é aproveitado para o consumo humano? É aquele tipo de água, pessoal, que é próprio para o consumo humano, é aquela que a gente chama por potável. É a água potável que a gente pode estar consumindo diariamente, ok? Vamos estar completando a questão de número 7, que diz: complete os quadrinhos com vogais e descubra as utilidades da água. Então, bora lá. Essa primeira palavra é abastecer. Primeira palavrinha, abastecer. A segunda é casas. Claro que vocês vão precisar completar só com algumas vogais. Eu estou dizendo a palavra e vocês vão ver se está ok aí, tá? Casas. Depois, gerar. Gerar. Energia. Energia. Elétrica. Elétrica. Irrigar. Irrigar as lavouras. As lavouras. Última página da correção. Desenhe situações em que você sente vontade de beber água. Aí, as demais situações que vocês colocarem, tá? Nossa última questão, né? Questão de número 9 diz: complete a cruzadinha. A água sem sabor, pessoal, lá na letra A você vai colocar que é a insípida, ok? Letra A, insípida. Letra B, a gente perde, né? Perdemos líquidos através da. Lá na letra B,
transpiração, né, do nosso suor. Então, coloque aí transpiração na letra B. Letra C, de casa, você vai colocar água dos oceanos. Aí, no caso, é a água salgada. Letra C, água salgada. Letra D, água sem cheiro é a água inodora. Água sem cheiro na letra D é a água inodora, tá bom? Só agora a gente vai abrir a nossa página de ciências na página 29, tá bom? Nosso livro aí de ciências, página 29, para que a gente possa estar fazendo a leitura, né? Para a gente estar aprendendo sobre as mudanças de estado físico da água. Vamos lá? A água na natureza apresenta-se em 3 estados físicos, que são sólido, líquido e gasoso, ok? São nessas 3 formas que a gente encontra a água: sólido, líquido e gasoso. Vamos lá prestar atenção. O gelo, pessoal, ele representa a água no estado sólido, tá bom? Também presente nas chuvas de granizo, ou neve, ou nos icebergs, né, que são os grandes blocos de gelo, que são encontrados, pessoal, em geleiras ou soltos, tá bom? Que são flutuando, que ficam flutuando no oceano. Vocês podem lembrar do iceberg em questão do Titanic e saber o porquê que ele afundou. Então, foi uma montanha de gelo, tá bom? Foi uma grande elevação com gelo. Essa é a forma que a gente encontra na natureza de água sólida, na forma sólida, tá bom? Gelo, neve, né? O que é o granizo também, que são as pedras de gelo. A gente encontra dentro de casa, se a gente colocar um copo de água no congelador, a água foi líquida, né? Mas passou a ser sólida, tá bom? Ela ficou rígida, ficou dura. E na outra opção, pessoal, que a gente encontra na líquida, geralmente a água em estado líquido está em temperatura ambiente, né? E é nesse estado que encontra-se a maior parte das águas no planeta, presente nos rios, lagos e até mesmo nos mares. Essa é a forma mais comum de a gente encontrar. Se a gente abre a torneira, água líquida. Se a gente vai tomar um banho no mar, água líquida. Se a gente vai para o rio, piscina, enfim, água líquida. É uma forma mais comum de encontrar a água, tá bom? E por fim, né, a água no estado gasoso, que é o vapor, né? O vapor é a água em forma de gás. E a maior quantidade de água no estado gasoso está no ar e nas nuvens, não é? Tia, mas tem certeza que nas nuvens tem água? Sim. Depois essa água vai retornar para cá, para a terra, né? Vai cair aqui no nosso solo de uma maneira líquida. Mas assim, ela é líquida. Depois vocês vão começar a aprender, né? Logo mais. Aí a água está líquida e aí ela vai evaporar. Ela vai como se fosse em formato de Sabe o vapor da água quando a gente coloca na panela? E aí começa a sair aquela fumacinha? Ali a água está evaporando. E aí ela vai lá para cima, lá nas nuvens, elas vão se concentrar lá. E aí, em determinada situação, ela vai se precipitar, né? Ou seja, ela vai fazer com que aquela água que está acumulada retorne para a natureza de uma forma líquida. Tá bom? O que caracteriza o estado físico da água é a temperatura em que ela se encontra. E no Brasil, pessoal, a gente aferimos a temperatura por meio da escala Celsius, né? Que é uma bolinha e a letra C, tá bom? Que é graus Celsius. Se a gente for medir a temperatura da água, vamos supor que a gente pegue uma água da geladeira, né? Do congelador, e a gente vai fazer vamos aferir a temperatura dela, vamos verificar qual a temperatura dela. E aí ela vai estar, vamos supor que em 10 graus, né? Você faz pouco tempo que você colocou e tá a 10 graus. Mas não é só 10 graus, a gente fala Celsius, ok? 10 graus Celsius, tá bom? Passamos então para a página 30, onde a gente vai aprender mais um pouco sobre esse assunto. É necessário haver a mudança da temperatura da água para que ela passe de um estado físico para o outro. Essas mudanças de estado recebem denominações específicas. Observe. Na fusão, pessoal, é a mudança que ocorre quando a água sai do estado sólido para o líquido. Ou seja, fusão, a água está sólida e ela vai passar para o líquido. De que forma? Observe o picolé. O picolé, claro que foi levado o sabor, né? Independente do sabor, mas ele sim era líquido, né? E depois ele virou sólido. Então, a partir desse momento que ele é sólido e que ele vai retornar para o líquido, é a determinada fusão, né? Onde vai acontecer que ele vai derreter e vai tornar ao estado líquido, tá bom? Aí vem a liquefação ou a condensação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido. É como eu falei lá das nuvens, lembra? A nuvem estava com vapor d'água que subiu até elas, né? Então elas estavam em formato de
gases, né? Então ela estava lá tranquila, bonitinha, o vapor. E aí ela já estava nesse formato, mas ela voltou para o líquido. Então quando sai dessa passagem, né, do gasoso, né, do gás para o líquido, e aí acontece essa mudançazinha, né, a liquefação ou condensação, tá? Vai vir também a vaporização. Quando você lembra vaporização, você já lembra do vapor. Mas como assim, tia? É a passagem do estado líquido para o gasoso, né? Então, quando você põe a panela no fogo, como eu expliquei naquela hora, igual das nuvens, você vai ver o vaporzinho, não é? E esse vapor é justamente a água que ela está passando do líquido para o gasoso, né? Se você deixar a panela por muito tempo no fogo, por algum determinado tempo, você quando for olhar lá, a panela até queimando, porque a água secou, né? Então, quando você for observar, ela já não tem mais nada, porque ela virou um vapor. Ou seja, esse vapor vai ficar no ar, né? Claro que, geralmente, alguns desses vapores, principalmente em grandes quantidades, né? Como no mar, no rio, assim, elas vai transformar em nuvem, né? Vão virar as nuvens. Mas, nessas pequena quantidade, ela sim vai ficar no ar também, essas partículas, tá bom? E aí acontece essa mudança do líquido para o gasoso. A solidificação. A solidificação, pessoal, é a passagem do estado líquido para o sólido. Isso daqui comumente a gente encontra quando a gente coloca algo no congelador e que está líquido, né? Por exemplo, a gente pega um refrigerante, né? Um suco, né? Coloca no congelador e vai passar lá 5 horas, vamos supor. Pode ser que passe menos, dependendo do congelador do pessoal, né? Então, ou até mesmo as pedrinhas de gelo. Você colocou lá, ela líquida, não foi? E aí ela vai virar solidificação quando ela ficar sólida. Então, essa daqui também é muito fácil de você lembrar, né? Assim como a vaporização, que ela está líquida e vai virar vapor. A solidificação, ela está líquida e ela vai virar sólida. Solidificação, ela vai estar sólida, ok? Vai ficar rígida, vai ficar dura. A água, pessoal, se representa no estado sólido quando fica em uma temperatura abaixo de zero, né? Acima de zero e abaixo de 100, ela encontra-se em estado líquido. Quando passa de 100, aí ela já vai se encontrar no gasoso. Por exemplo, se vocês não entenderam muito bem, imaginem que a água está aqui, certo? Vamos supor que isso daqui, essa vasilhinha de cola, seja água, ok? E aí eu coloquei nesse recipiente, a água está líquida, né? Eu não sei se vai dar para vocês verem direitinho, né? Mas faz de conta ela tá líquida, ok? Aqui a água líquida. E aí, se eu coloco ela no congelador, ela só vai ficar durinha, né? Só vai virar sólida, vai ficar em um estado sólido quando ela atingir 0 graus, 0 graus Celsius. Tia, quer dizer que se ela atingir 10 graus, 5 graus, ela vai começar a pedrar? Não, quando ela atingir 0 graus, aí sim, ela vai começar a ir pedrando o líquido que antes era líquido, né? Na verdade, vai se tornar agora sólido. E aí, para ela evaporar, o que precisa? Ela está no mesmo estadozinho, está líquida, não é? Para ela poder evaporar, ela vai ter que passar de 100 graus. Quando ela passar de 100 graus Celsius, aí sim ela vai virar vapor, tá bom? Na página 31, vocês vão estar respondendo, né? Uma questãozinha básica para vocês estarem respondendo. E a gente faz uma correção em um outro assunto, né? Quando a gente voltar com outro assunto, que o próximo assunto é o ciclo da água. Quem puder, pessoal, está dando uma olhada, aprendendo um pouco mais do conteúdo seguinte, vai até facilitar para vocês, tá bom? Então, a nossa aula de ciências hoje ficou por aqui. A gente se encontra em um outro dia para a gente fazer correção e entrar em um outro assunto, ok? Então, a gente se encontra na próxima aula.